eu tenho um anúncio muito importante para dar. Cadeira, gente. Eu só queria ver a cara do povo. Cara, e esse anúncio não é gravidez, cara. Não é gravidez, não é mais um bebê. Gente, olha o tanto de filho. Vocês são 80. Louvem ao Senhor. Glória Glória a Deus, glória a Deus. Tem 2 dormindo lá embaixo. Louvem ao Senhor. Glórias a Deus. Cara, e é assim, é um pronunciamento que dói um pouco no nosso coração falar isso. Porque é uma coisa que a gente é apegado, é uma coisa que a gente está fazendo há muito tempo, é uma coisa assim que a gente ama, que é um propósito de Deus para nós. Mas com muito peso no meu coração, eu quero, nesse primeiro dia do Academy, falar que nós estamos deixando o ministério. Falar que é uma direção de Deus e que a gente sabia que uma hora ou outra, né, essas coisas acontecem. Pastor, como é que vai ser agora? Não sei, estou vendo, né, orando e tentando saber. Só que a verdade que eu quero falar para vocês hoje é que a gente está deixando o ministério há muito tempo. A verdade é que eu e Suzana, a gente falou aqui, estamos deixando, mas não é hoje. Não sei se é amanhã. Não sei se é esse mês. O povo tava tão nervoso. Eu tô treinando minha cara de... Gente, mas foca, porque vocês fizeram umas caras muito bizarras. Não sei se é esse mês. Pode sentar lá, meu bem. Eu trouxe você só para ficar mais dramático. Não sei se é esse mês. Não sei se é esse ano. Não sei se é em 2 anos, ou 3, ou 5, ou 10. Eu só sei de uma coisa. A Jéssica gritou lá de trás, 10? Não sei se é em 10 anos. Mas uma coisa eu sei. Cada dia que passa, está mais perto do dia onde eu vou suceder esse ministério. E a realidade é que, desde o primeiro dia que eu e a pastora Suzana, nós assumimos isso, a gente sabe que desde o primeiro dia, quando a gente assumiu, a gente já começou a deixar. Por quê? Porque no reino de Deus, né, só as coisas que a Bíblia fala que são eternas, são eternas. Mas ministérios, eles são o quê? Finitos. Tem dia de começar e dia de terminar. Então, desde o início, a gente sabia que nosso papel era levantar pessoas, levantar uma multidão de jovens para seguir ao Senhor, mas também levantar líderes. E mais especificamente, sucessores. Pessoas que vão o quê? Suceder o que nós deixaremos de legado. Então, eu digo para os meus líderes sempre, nós devemos ter essa mentalidade de sucessão. É uma mentalidade que eu sei que não vai acabar em mim. É uma mentalidade que eu sei que eu não controlo isso aqui. Isso aqui não é o meu bibelô, isso aqui não é o meu My Precious, não é meu anel lá do Smiggle. Não, isso aqui é algo que Deus me confiou e eu sou um bom mordomo. E como bom mordomo, eu tenho que fazer crescer, eu tenho que nutrir espiritualmente, eu tenho que fazer várias coisas, mas no momento certo eu tenho que entregar essa criança para alguém. E eu creio que quando nós o entregarmos, vai ser na melhor fase possível para continuar crescendo. Com pessoas certas, pessoas preparadas. Então, quando Deus me deu esse projeto, Academy, foi também pensando em formar sucessores. Formar líderes que vão continuar o que nós começamos. O que nós um dia recebemos. Pastor Ulisses, que já recebeu de outras pessoas, nós vamos passar um bastão e que dessa vez vai continuar crescendo cada vez mais e mais e mais. Amém? Isso é o que vocês têm que ter como mentalidade em tudo o que vocês fizerem na vida de vocês. Mentalidade de sucessão. Tudo que Deus entregar à sua mão, você tem que ter essa mentalidade. Eu faço, eu melhoro, eu projeto e eu sucedo. Sabe por quê?
A palavra sucesso, ela vem de quê? Sucessão. Então o tema da ministração que eu quero trazer para você hoje é sucesso é sucessão. Não existe sucesso se não houver sucessão. Não existe ser bem-sucedido em algo se aquilo não continuar caminhando sem você. Quando o trabalho termina, o sucesso só é verdadeiro se houver sucessão. O objetivo final de um líder é gerar sucessores, é gerar discípulos, é gerar pessoas que vão continuar o trabalho. Nós vemos que o trabalho mais bem sucedido até hoje se chama igreja, que foi iniciado com Cristo Jesus, com 12 discípulos que formaram mais outros sucessores e outros sucessores e outros sucessores, até chegar no sucessor, pastor Keyson, que tem me treinado, e eu vou deixar outros sucessores. É ou não é verdade? Esse deve ser o nosso grande objetivo. Eu queria ler com vocês o texto de 1 Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 1. Posso ler? Amém. Obrigado por deixar. Ninguém falou nada, então vou. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. No capítulo anterior, gente, foi aquela guerra, literalmente. Aquele desafio dos 2 bois. Elias de um lado com um boi no altar, 400 profetas de Baal, 400 de Azerá. No outro altar, eles tentaram por horas e horas e horas e horas, fazer fogo cair do céu. O que aconteceu? Não caiu porque era Deus falso, começaram a se matar. Depois veio Elias, mete água, mete água, mete água. Esse profeta é doido, mete água, mete água, mete água. Senhor, faz fogo descer do céu e queimar. Queimou, glória a Deus, venceu. No outro dia, de vencer a batalha contra 400 profetas de Baal e 400 de Azerá, contra a multidão de profetas do mal, aquele vencedor, começa a acontecer isso. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo que os deuses me castigam com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com as delas. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor dali, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou em Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão me procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada.
Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, presta bem atenção nessa parte. Do nada, o Senhor lhe disse. Parece sem sentido, mas vai fazer todo sentido. Volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsim, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Presta atenção, vamos ler somente até aí. Elias tinha acabado de derrotar todos aqueles profetas. Elias tinha acabado de sair de uma grande batalha espiritual, onde ele fora o quê? Vencedor. Eu acredito que a olhos humanos, para os homens e mulheres de Jerusalém naquele tempo, deviam olhar para ele, uau, que vitória Elias teve em Deus. Que homem é esse? Que cara incrível. Que isso? Maravilhoso que ele fez. E glória a Deus, foi mesmo maravilhoso, foi incrível. Mas aquele homem, ele recebe então uma carta de Jezabel falando que ia matá-lo. E ele fica apavorado. E aí a Bíblia então vai e mostra que ele foi ao deserto. No deserto, a Bíblia vai falar que ele não tinha força, não tinha energia. Muitos pastores, e eu também acredito nisso, muitos teólogos, e eu também acredito nisso, descrevem esse momento na vida de Elias como a depressão de Elias. Tem vários contextos ali que levam a pensar que ele passou por um processo depressivo. Quando nós vamos pensar em depressão, uma das maiores causas de depressão é a seguinte: falta de propósito. Perceba que Elias saiu vencedor, mas ele não achava que tinha sucesso na batalha. Por quê? Porque apesar de ter vencido, ele não tinha um sucessor. Sem sucessão não há sucesso. Elias tinha terminado tudo até então. Tudo que ele sabia que era propósito de Deus para a vida dele, ele tinha feito até aquele momento. Mas ele entrou num momento onde ele não sabia mais o que estava para acontecer. Ele não tinha mais propósito. Alguma coisa me leva a pensar que se ele já tivesse um sucessor, ele nunca teria passado por quê? Por essa depressão. Porque, meu irmão, todo mundo que tem algo para suceder, alguém para nutrir espiritualmente, alguém para ensinar, tem pelo menos um propósito de vida. Levantar essa pessoa. E então é interessante que Deus leva ele para todo um processo terapêutico, onde ele deita, descansa, onde ele come, onde ele bebe água. Por 2 vezes ele dorme novamente, depois ele come e água. E a Bíblia diz que com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu fico elocubrando, que pão e água que dá tanta força assim? Eu acredito que eu tenho a resposta, mas não vou ficar falando. E quando ele sobe no monte do Senhor e tem um encontro com Deus, e ele vem e tem aquela conversa com o Senhor, do tipo, Senhor, Deus vira e fala assim, e aí, o que tem? O que está pegando? E ele fala, aconteceu isso e aquilo. E Deus, de repente, não dá nenhuma resposta correlata àquilo. Deus fala 3 coisas, 3 sucessões. Ei, Elias, você achou que tinha acabado o seu propósito, não acabou ainda não, filho. Espera aí que tem mais coisa. Faz a sucessão de 2 reis
e a sua sucessão. Vai até Eliseu e levanta esse como profeta no meio de Israel. 1 Reis 19, nós vamos terminar, de 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Vimos aqui no início, nesse texto, um início de uma sucessão. E no processo de sucessão, tanto o líder quanto o sucessor têm papéis para cumprir, para que isso ocorra verdadeiramente. E eu vou gastar alguns minutos falando sobre isso. No processo de sucessão, o líder, vou começar com o papel do líder. Mas perceba, vocês estão aqui no papel de sucessores, mas alguns aqui já estão no papel de líder. E todo mundo que está aqui está sendo levantado para estar no papel de líder. Então, por isso você precisa saber o que você faz como líder e como sucessor. Pastor, você é o quê? Eu sou líder, eu sou sucessor. Eu estou nas duas pontas, irmão. Eu estou sendo formado por quem está na minha frente, pelo meu pastor, pastor Keis, e estou formando vocês. Eu estou, em algum tempo, abrindo mão e sucedendo isso para receber outras coisas que o Senhor tem para mim. E assim sucessivamente. Então, por isso, eu preciso saber como ser um bom líder e eu preciso saber como ser um bom sucessor. É na verdade? Da mesma maneira você. Amém? O líder, ele concede autoridade. O primeiro ato que Elias faz, Elias faz quando encontra Eliseu é o quê? Ele estava lá arando de boa, Davi, de repente, estende a capa. O estender a capa ali significava que ele havia sido escolhido e estava ali sendo transmitido autoridade para o exercício do ministério. Estava começando isso e outro. Ok, amém, glória a Deus. Mas, preste atenção, o líder, ele precisa conceder autoridade. Não existe delegação de atribuição, presta bem atenção, uma dica de liderança bem importante. Não existe delegação de atribuição sem que haja delegação de autoridade. Amém? Por exemplo, nós vamos colocar vocês em time, em equipes, e vocês vão receber atribuições. Mas junto da atribuição, eu lhes darei autoridade. Eu lhes dou a autoridade para executar os projetos que vocês fizeram. Por exemplo, imagina se eu chegar para o Vitor e falar, mano, eu quero que você pregue no Combo Academy no dia que eu não tiver. Amém? Glória a Deus. Aí lá vem o Vitor, sobe. Então, irmãos, o pastor não sei o que, tarará. Não, peraí, o pastor não falou nada disso não, mano. Tu tá viajando. Não, mas ele falou aqui para mim. Não, que isso, cara. Não. Entendeu? Se eu não chegar e comunicar e falar assim, gente, nesse dia eu concedo a autoridade para o Vitor ser o meu substituto. Ele não vai conseguir exercer a atribuição deles. Não existe delegação de atribuição sem que haja delegação de autoridade. Nesse processo de sucessão também, o líder, ele necessariamente tem que expor os seus sucessores ao novo. Não tem como. Não tem como. Precisa-se ter exposição a um novo. Nós vemos durante toda a caminhada de Elias e Eliseu. Você pode ler a partir de 1 Reis 19
até o início de 2 Reis, essa dinâmica acontecendo ali. E aí a gente vê o tempo todo Eliseu, que era um fazendeiro, era filho de um grande fazendeiro, devia ser um homem riquíssimo na época, devia ser um milionário na época. Ele foi escolhido para ser um profeta, para andar de pano de saco. O cara que tinha tudo foi escolhido para andar de pano de saco. Só que naquele momento onde ele começou a andar com o profeta, ele começou a ser exposto por muitas coisas. Ele começou a ser exposto a milagres, ele começou a ser exposto a fogo descendo do céu, como em 2 Reis capítulo 1. Necessariamente nós precisamos, na formação, expor ao novo. Aqui no Academy, por exemplo, vocês vão ser expostos a um nível mais profundo de ministrações. Vocês vão ser expostos a um nível mais profundo de intimidade com seus pastores, a um nível mais profundo de conhecimento bíblico, a um nível mais profundo de conhecimento sobre ministério. E vocês, assim que estiverem liderando algo, devem fazer o mesmo com os seus liderados. Essa questão de exposição na liderança é tão importante que não dá, por exemplo, para um cara que é empresário e ele quer levantar um sucessor na sua empresa, não dá para ele levantar esse sucessor sem que essa pessoa atinja um nível de visão. Por exemplo, se o cara, por exemplo, vai suceder uma multinacional e ele nunca saiu do país, não faz sentido. Como o cara vai liderar uma instituição global com sede em vários países se ele nunca foi viajado? O que o cara tem que fazer então? Vai visitar todas as sedes, pum, 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 e o cara começa a viajar. E cada viagem o bicho é exposto a coisas novas e começa a crescer e tal. E isso é expor o liderado a coisas novas. Quando você estiver no seu ministério, na sua área de liderança, ei, não guarda as coisinhas para você não. Ei, isso aqui é meu, isso aqui é meu lugar. Show, isso aqui é meu. Não, expõe, abre, mostra. Incentiva, vai buscar curso, vai crescer, se expor a coisas novas. O líder também, ele dá o exemplo a ser seguido. 2 Reis capítulo 2, e eu quero resumir rapidamente. 2 Reis capítulo 2 é o momento onde, ao término da sucessão, é o momento onde Elias vira para Eliseu e fala: varão, brother, é hoje, viu? É hoje o quê, cara? Hoje que eu estou subindo para o céu. Como assim? Não, mano, vai acontecer e Deus falou comigo, vai passar uma carruagem de fogo e vai me levar. Beleza? Ué, não, deixa eu ir contigo. Aí a Bíblia vai falando e tal, que eles vão andando, ele chega, né, diante de um rio, pega o seu manto, bate no rio, e o rio se abre assim, eles vão andando no seco. Chega do outro lado, o que acontece? Elias diz assim, é aqui que Deus falou, vai passar aqui o negócio. Ah, é? Espera aí que vai passar. Aí veio aquele negócio de Marvel, né? Aquela parada de efeitos especiais, uma carruagem de fogo. Elias entra, vai, tchau, gente. Os profetas da escola de profeta, tudo do outro lado do rio, todo, tchau, não sei o que e tal. E de repente, o que acontece? O manto, Elias tinha esquecido de deixar com Eliseu, aí o manto vai caindo. Aí, pum, cai sobre Eliseu. Aí aquela coisa linda, uau, maravilhoso. E a escola de profetas lá, todo mundo, uau, caiu sobre Eliseu o manto, glória a Deus. Aí a Bíblia vai falar que Eliseu chega assim no rio de novo, ele, mano, e agora? Vou ter que nadar esse trem? Não, peraí, Elias pegou esse mantinho aqui, bateu, abriu. O que eu vou fazer agora? Vou tentar. Mas o que vai acontecer? A rapaziada vai rir de mim lá. Mas se acontecer, eu não vou ter que nadar. Pegou? O rio abriu. E ele saiu de boa. E passou a pés enxutos. Chegando lá do outro lado, a galera, uau! Uau! O espírito que estava sobre Elias está sobre Eliseu. E foi essa passagem.
Ei, o líder dá o exemplo a ser seguido. Quando Eliseu chega e vê o riacho, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o exemplo. A primeira coisa que vem na cabeça dele é: Elias fez daquele jeito, eu sucedi ele, eu vou fazer igual Elias. E então ele vai e imita o seu antecessor. E as águas se abrem. E as águas se abrem. O líder, ele dá exemplo a ser seguido. Entenda uma coisa, a liderança, o exemplo não é uma técnica de liderança. O exemplo é liderança. Não existe outra maneira de liderar se não for liderar por meio do exemplo. Como alguém que está formando sucessores, eu preciso olhar para o meu procedimento. Eu preciso esmurrar a minha carne. Eu preciso andar de uma maneira em santidade, porque eu sei que tem pessoas observando. Como seu pastor, como pastora Suzana, sua pastora, nós nos colocamos numa posição, exemplo como família, exemplo como pais. Exemplo. Da mesma maneira, quando vocês estiverem liderando, e muitos aqui já estão, muitos lideram discipulado, vocês são exemplos, e vocês só vão conseguir liderar pelo exemplo. Aquele negócio de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não existe. Não adianta eu chegar para o Gabriel, comendo um pastel e falar: cara, não come fritura, mano. Não come fritura. É incoerente. Não adianta eu chegar aqui e falar: gente, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que isso, têm que aquilo, se eu não tiver uma vida de oração. Se eu não for um homem de Deus. Da mesma maneira, vocês querem ser líderes, se estão aqui, querem. Se vocês querem ministério, se estão aqui, querem. Da mesma maneira, começa a enxergar a sua vida como exemplo que deve ser seguido. Começa a entender que existe uma nuvem de testemunhas que estão olhando para você, tentando aprender. Eu tenho 2 esponjas na minha casa. E não são de tomar banho e de lavar louça. Estou falando de Manuela e Ana Laura. A única maneira, ou pelo menos a mais eficiente, que elas aprendem algo de mim e da Suzana, é pelo exemplo. A Ana Laura, ela vai falar tudo que a gente fala. A Ana Laura, ela vai imitar tudo que a gente fala. Eu, de vez em quando, estou fazendo um alongamento, alguma coisa assim e tal, ela vai lá e para e faz a mesma coisa. Eu vou, sento, começo a comer, ela senta e fala: papá, papá, papá. É uma esponja. Elas são minhas primeiras discípulas. Elas estão imitando a gente em tudo, em todas as coisas. As pessoas que Deus colocar na sua vida também, digo isso, a família de vocês, que Deus, alguns já começou a construir, mas digo isso também pelos liderados que você vai liderar, eles vão ser liderados por intermédio do seu exemplo. Aquilo que você falar para eles vai ter importância de 20%. O resto, 80%, vai ser a formação por meio do exemplo. Eu quero que no Academy, por exemplo, a gente passe tempo aqui e vai ter alguns momentos onde a gente não faça nada. Onde vai ter alguns momentos onde vocês possam perguntar para mim e para a Suzana coisas do cotidiano da nossa vida, para que através dos nossos exemplos vocês possam seguir esse exemplo. Amém? Para que nesse ano todo que vocês vão caminhar mais junto da gente, vocês possam observar. Observar também os líderes que já caminham com a gente há muito tempo. Observar quem já está imitando o seu pastor. E dessa maneira, crescendo, dessa maneira, absorvendo aquilo que a gente tem para ensinar e se tornando apto a fazer o mesmo pela vida de outras pessoas. O líder, ele também dá condições. A Bíblia vai falar que o espírito que estava sobre Elias repousou sobre Eliseu.
No caso deles, o ministério era profético, então ele precisava que o manto profético que estava sobre Elias caísse sobre Eliseu. Essa era a condição para exercer o ministério. Tanto que Eliseu não tinha operado nenhum tipo de milagre até o momento em que a capa desce sobre ele. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Que eu falei, imitar Eliseu e abrir aquele rio. Mas agora ele tinha a condição. Não existe levantar um sucessor sem dar condições a ele de suceder. Não tem como a gente enviar alguém para uma batalha sem dar armadura, as armas que ele vai precisar. Não dá para a gente enviar alguém para uma obra se a gente não ferramentar ele para o necessário. Então o líder, necessariamente, ele precisa dar condições, ferramentar essas pessoas, ferramentar o seu sucessor, para que ele esteja apto para o trabalho que Deus tem para ele, para que ele consiga. Então, por isso, muitas vezes nós temos que treiná-los, nós temos que ensiná-los, nós temos que dar ferramentas, nós temos que ensiná-los através da nossa experiência. Sabe, em ano tal aconteceu isso, e em momento tal aconteceu isso na minha vida. Experiência. Aqui você vai receber esse conhecimento para exercer o ministério. Então vocês vão aprender, por exemplo, a fazer projetos. Vocês vão aprender, por exemplo, sobre o caráter de um líder. Vocês vão aprender várias coisas. Vão aprender sobre oração, sobre jejum, tudo isso. Isso é o quê? A gente ferramentando vocês para a obra que Deus tem para fazer, por intermédio da sua vida. Da mesma maneira, como você estiver na outra ponta, toda aquela ferramenta que você receber é sua obrigação a entregar. Meu irmão, Deus não chamou você para ser uma represa, onde tudo que chega à sua mão, para. Mas Deus nos chamou como o quê? Um rio que vai fluir através da sua vida. Amém? Tudo que Deus colocar na sua mão não pode morrer em você. Agora, preste atenção. Pastor, você falou sobre o líder, sobre o antecessor. Mas agora, o que o sucessor deve fazer? Primeira coisa que você tem que entender é que a sucessão começa no serviço. No momento em que Eliseu recebeu o chamado, ele sabia que a unção tinha um custo. Eliseu, então, ele morreu para si no dia do seu chamado. Eliseu, então, morreu para si, morreu para os seus sonhos, morreu para os planos que ele tinha para a vida dele, morreu para os planos que o pai dele tinha para a vida dele. Ele era o sucessor do seu pai. Ele morreu no dia, para si mesmo, no dia que ele recebeu aquele chamado. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Algo em nós precisa morrer para nascer em nós um servo. Algo em nós precisa morrer para nascermos como um servo. A realidade é que nós queremos ser muito. Não, eu estou no Combo Academy porque eu quero ser o presbítero amado. Eu quero ser o diácono e não sei. Não, irmão. Muitas vezes a gente está assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero as posições, não sei o quê. Não, a posição que Deus chamou eu e você para ser servo. Antes de ser pastor, eu sou servo. Vocês não sabem o dobrado que nós pagamos, mano, para estar aqui. Você não sabe o dobrado que nossos pastores pagam para estar aqui todo domingo pregando. O que eles vivem, o que o Senhor faz literalmente a gente passar na nossa vida para a gente aprender coisa para pregar para vocês. Para a gente passar numa porta estreita e falar, vem que está quentinho. Vem que está sussa, está de boa. E a gente sendo espremido cada vez, não, está tranquilo, até aqui está bom, está dando pé. Está dando pé. Entende? Mas é isso. Serviço.
Eliseu percebeu que precisava ser um simples servo do Senhor. E durante todo o tempo, quando ele chamou para ser, foi chamado ali para suceder o grande profeta, ele quis ser um pequeno servo para aprender. Segunda coisa, o sucessor, ele deve se submeter à visão. 1 Reis 19 a 21, a gente vê isso. Eliseu queimou o carro de boi como sinal de mudança de propósito. Ele tinha juntas de bois, com vários servos, com carros de bois, e ele estava em um carro de boi também trabalhando. Aquilo ali era o propósito dele, aquilo ali era o trabalho dele, aquilo ali era onde vinha provisão à vida dele. E ele então, o que ele pega quando acontece? Ele pega aquilo e queima. Faz um churrascão, para a família, para dar tchau, para se despedir. Ele faz aquele churrascão, mas aquele churrasco significava o quê? Ei, a minha vida antiga eu estou deixando para trás para entrar numa nova visão. E ele não conhecia, preste bem atenção, ele não tinha noção da visão de Deus para a vida dele ainda. Só um humano, que ele sabia que era profeta, virou e estendeu a capa sobre ele, ele entendeu que estava sendo chamado, e então foi lá, largou tudo e seguiu. Ele se submeteu à visão de Elias, a visão que Elias tinha para a vida dele, e então ele foi e seguiu. Existem momentos na nossa vida em que nós vamos seguir a visão de outros. E existem momentos em que nós vamos ter a visão que outros irão seguir. Dentro desse processo de sucessão, o liderado, o sucessor, ele também auxilia. 1 Reis 19, 21. Parte B. Depois partiu Elias e se tornou seu auxiliar. Se tornou auxiliar. Para auxiliar, ser suporte. Se aquela pessoa pode contar comigo, estar perto, estar junto, caminhar juntos, para durante todo o período, poder ali servir a vida de Elias. Também vemos que nesse momento, próximo ponto, ele passa a viver no mesmo estilo de vida. Eliseu até então vivia num estilo de vida natural. Ele comia do que o trabalho dele poderia dar para ele. Ele fazia aquilo que naturalmente daria resultado. A partir daquele momento ele mudou de cartilha, irmão. Ele começou a viver de maneira sobrenatural. No ministério é a mesma coisa. Talvez até hoje vocês andaram num nível de experiências com o sobrenatural. Deus está te chamando para ter outro nível. Em nome de Jesus nós teremos isso aqui no Combo Academy. Amém? De viver mais experiências com o sobrenatural. Mas, lembre-se, o sucessor, ele passa a ter o mesmo estilo de vida sobrenatural. E isso me lembra uma coisa que a gente gosta muito de falar, disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Pastores que estão aqui na frente, eu, Suzana, os pastores dessa igreja, são pessoas que têm disciplina espiritual. São homens de oração, são homens de jejum, são homens de palavra, são homens que têm comunhão com Deus. Se você quer suceder alguma coisa, você precisa o quê? Viver do mesmo estilo de vida sobrenatural. Ser um homem de disciplina espiritual. Próximo ponto. Aquele que deseja suceder, ele tem fome demais. Ele tem fome demais. Quando nós vemos em 2 Reis, capítulo 1, verso 9, essa parte eu não contei, mas Elias, ele fala assim, eu vou para ali e tal, porque, vai acontecer isso, pá, e ele sai. A Bíblia diz que Eliseu o segura. Eliseu segura seu manto, sua capa e fala assim, ei, aonde você for, eu vou. Eliseu tinha fome demais, cara. Eliseu tinha sede demais, ele queria receber mais da parte de Deus. Perceba uma coisa,
Já existia naquele momento uma escola de profetas. Eles estavam levantando mais e mais sucessores. E aqueles alunos dos profetas, aqueles profetas em formação, eles ficaram do outro lado do rio. O único que teve ousadia, o único que teve fome e sede para pegar no manto e falar, mano, onde você for, eu vou, foi Eliseu. Da mesma maneira, quanto mais fome e sede você tiver, mais você vai estar apto para suceder coisas grandes que o Senhor tem para fazer. Eu preguei da última vez que eu trouxe a palavra, semana retrasada, e contei sobre a história de um pastor alemão, não vou fazer a mesma piada, eu juro, de um pastor alemão chamado Reinhard Bonk. Obrigado, Suzana. Lá de trás, voltando do banheiro, a minha salvadora, aleluia. Reinhard Bonk, quando Deus o chamou e um profeta bateu na sua casa para chamá-lo, falou, você não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, eu acho que ele era a quarta pessoa que estava sendo chamada. Mas ele tinha fome, ele tinha sede, e ele não deixou a porta de oportunidade que Deus abriu na vida dele passar. Ele falou, cara, eu vou segurar o profeta, para suceder o que Deus tem para mim. O crescimento espiritual e o crescimento de todas as áreas, ele está mais ligado à fome e sede do que você imagina. Muitas vezes as pessoas pensam, o crescimento está muito ligado a intelecto, o crescimento está muito ligado a aptidão, o crescimento está ligado a talento. Mentira! O que está mais ligado é a fome e a sede. E eu tenho certeza disso, porque eu sou prova disso. Eu tenho certeza que na minha geração, quando eu sucedi, tinha gente mais capaz do que eu. Tinha gente que tinha mais aptidão, mais talento do que eu. Mas eu estou aqui por quê? Porque Deus viu em mim uma pessoa que tinha mais fome, mais sede. Uma pessoa que estava disposta a seguir e segurar o profeta e não deixar a capa sair. Tanto que cogitaram outras pessoas na época. Mas o Senhor parou tudo e usou profetas e falou assim, são eles dois. Deus viu a minha fome, Deus viu a sede da minha esposa de conduzir isso aqui, cara. Esse propósito. Eu acredito que quem for suceder a gente, tanto esse grande grupo que vai suceder em várias pessoas, mas pessoas que vão nos suceder para pegar o nosso manto, vai ser pessoas que têm fome e sede, são pessoas que querem estar aqui mesmo. Amém? Fome e sede está muito mais ligado ao crescimento do que vocês imaginam. Você entendeu então, pastor, o que um líder tem que fazer e o que um sucessor tem que fazer. Mas me diga agora, pastor, quais são os vilões da sucessão? O que pode atrapalhar a sucessão, pastor? Você só disse o que eu tenho que fazer, mas o que eu não tenho que fazer? Quem lembra da história de Naamã? Rapaz, EBD, isso aí era o que a gente mais ouvia. Naamã tinha lepra, tinha uma serva na casa dele que era de Israel. A menina falou o quê? Gente, eu vou colocar outra coisa, viu? EBD. EBD, mano. Tem que estar na EBD. A fome e sede que eu tinha também era de estar na EBD, aprendendo Bíblia, viu? O que a irmãzinha falou? Ei, lá tem um profeta em Israel, que eu acho que ele arruma uma estranha para você. Você está sujo, volta limpinho. Aí beleza. Ele foi e foi para lá. E aí tem toda aquela parada. O profeta Eliseu disse que não precisava falar com ele, mandou Geazi. Geazi falou, o profeta falou para você nadar 7 vezes. Dar 7 tibum na água. E no 7º você vai sair zerado. Aí o que aconteceu? Ele, lá no Lago Norte, no Lago Sul tem umas piscinas bem melhor que daqui em Taguatinga, mano. Isso é louco. Compensa não. Vou fazer isso não, mano. Eu vou na água mineral quando tem umas piscinas aí. Não vou. Aí beleza, ele vai. E aí a serva de novo, mano, se te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Faria. Então o cara voltou e fez. E foi curado. Voltou lá para Geazi, brother, deu certo, viu? Fala lá pro mano lá que deu certo. E eu queria dar uns presentes aí para ele, trouxe umas paradas.
Aí o cara lá disse, Eliseu falou, não quero parada nenhuma não, vai com Deus. Aí a Bíblia vai falar que Geazi, moço, auxiliar, guarde bem essa palavra, auxiliar do profeta, ele fala assim, ele não quer nada não. Daqui a pouco ele fica pensando assim, nossa, eu vi uma roupinha, mano, um pisante maneiro, isso é louco, eu ia arrasar no combo, mano. Caraca, vai ser fera demais. E eu vi umas paradas lá e tal, uns dinheiro, poxa, né, para ter um lanchinho depois do culto, não? Então vou lá. E aí ele, né, virou assim, seu Naamã, seguinte, o profeta lá mudou de ideia. Ele não queria nada não, mas ele falou, eu vi um pisante maneiro aí, uma roupa legal, manda aí para nós, também um pouquinho de prata aí para nós ter um lanchinho para ir no dog depois do culto. Não, beleza, levou. E voltou ele, né, colocou na malinha assim, né, na surdina, guardou lá no quarto dele e tal. Aí lá vem o profeta, Geazi, o que fez você? E aí o que aconteceu com Geazi? Ficou com lepra. Guarde muito essa informação. Não falei isso ainda, mas Geazi conseguiu estragar o destino profético de Deus na vida dele. Por que você sabe isso, pastor? A cultura que Eliseu cresceu no ministério foi uma cultura de sucessão. A Bíblia vai mostrar Geazi do lado de Eliseu o tempo todo. Não era apenas um moço, não era apenas um auxiliar, um servo. Era alguém que estava no momento certo, na hora certa. Era alguém que estava com a janela de oportunidade aberta para suceder. Mas, infelizmente, por sua ganância, o que acontece? Acaba. O que pode atrapalhar, pastor? O que pode atrapalhar a sucessão? Quando nós buscamos, primeira coisa, quando nós buscamos os dons antes de Deus que dá os dons. Geazi estava mais interessado naquilo que Deus poderia fazer, naquilo que ele poderia ter de benefício com o seu ministério, do que na própria presença de Deus. Eliseu continuou na presença. Eliseu continuou no propósito. Ele foi atrás dos benefícios. Ele foi atrás daquilo que o status poderia lhe dar. Os servos de Deus, eles precisam aprender a buscar a Deus antes dos seus presentes. Eu quero te dizer, em cargos de liderança, no ministério, há sim benefícios. Deus nos dá presentes. Deus nos coloca em mesas onde nós não teríamos oportunidade de sentar, e glória a Deus por isso. Mas não podemos seguir caminhando no ministério, olhando para isso. Não, devemos olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Está firmado em quem? Em Cristo Jesus. E buscar quem? A presença dele. O presente vem de bônus. Presta atenção. Quando nós pensamos num casamento, nós vimos várias coisas interessantes. Por exemplo, tem vários discípulos aqui que casaram no ano passado, e também o Pedro Henrique que está aqui na minha frente, atrás dessa câmera, e a Isadora que está ali atrás, vão se casar nesse mês ainda. Glória a Deus! Depois eu passo o pix dele no grupo, aleluia, para você presenteá-lo. E ele está inclusive gravando para você, irmão, para você assistir de novo. Ou você que chegou atrasado, que eu vi umas pessoas chegando atrasadas, você vê a aula na íntegra, né? E para você que faltou e está aí, vigia, irmão, manda um pix pro Pedrinho. Num casamento, tem muita coisa importante. O que tem de importante no casamento? O noivo, a noiva. Mas assim, todo casamento tem o quê? Tem um vestido de noiva, pô. Né? E a noiva, ela tem outras coisas que são muito importantes. O vestido é importante. O que é mais importante? Coroa ou tiara, sei lá, é importante, é ou não é?
E vem depois o quê? Aquele trem lá. Qual é o nome? Véu. Véu é importante. O sapato da noiva, todo mundo fala, ai, já. Eu lembro a Suzana na época. Eu preciso achar o sapato que eu vou casar. Todo mundo, o sapato da noiva e não sei o que, tarará. Os adornos da noiva são o quê? Muito importantes. Mas eles não são essenciais. Se eles não estiverem lá, o casamento continua acontecendo. O que é essencial? A noiva. O que é essencial? O noivo. Da mesma maneira, no nosso relacionamento com Deus, no nosso ministério, tem muita coisa que é interessante, que é legal, que é presente, que é adorno, que é frufru, mas o essencial é o noivo, o essencial é a noiva, o essencial é esse encontro que deve acontecer todos os dias. Isso é o essencial. Perceba, os presentes são adornos, os dons são os adornos. O que Deus te dá para exercer o ministério, dons de palavra de profecia, dons disso, dons daquilo, são adornos, mas o principal é seu relacionamento com Cristo Jesus. O principal é a presença. E uma coisa que eu olho para a Bíblia, eu vejo sucessores são apaixonados pela presença de Deus. Nós vemos Josué, o sucessor de Moisés. A Bíblia vai falar que Moisés, por diversas vezes, ele ia e ele entrava no tabernáculo para estar face a face com Deus. A Bíblia diz que quando ele entrava, havia uma nuvem de glória que descia sobre o tabernáculo e todas as pessoas na frente das suas tendas adoravam e se lançavam o rosto em pó para adorar ao Senhor enquanto a nuvem de glória estava ali embaixo. A Bíblia diz que quando a nuvem subia, Moisés saía, as pessoas levantavam e iam para a sua vida, mas o moço Josué não se apartava da tenda. O moço Josué, ele continuava na presença por horas e por horas e por horas. Não foi à toa que ele recebeu o manto que estava sobre Moisés. Por quê? Porque sucessores amam a presença de Deus. E é por isso que eu estou falando, cara. A gente vai orar, e a gente vai orar, e a gente vai orar. Talvez possa ser maçante para você, mas é isso. Os líderes do futuro, do amanhã, eles são formados com o joelho no chão, com boca no pó. Não foge disso. Eu posso passar horas e horas ensinando vocês sobre liderança. Vocês não vão aprender mais se eu simplesmente parar e falar, vamos orar. Mais uma vez, está muito mais ligado à fome e sede espiritual do que você pensa. Segunda coisa, Geazi não tinha caráter para sustentar a sucessão. Vou repetir. Geazi não tinha caráter para sustentar a sucessão. Quando olhamos para a sucessão de Elias para Eliseu, vimos que até o momento de receber o manto, Eliseu havia apenas servido. Eliseu foi até o final como servo. Não exerceu dons até a sucessão. E Eliseu teve um discípulo. E esse discípulo, como eu falei para vocês, Geazi. Geazi cumpria o mesmo que Eliseu cumpria para Elias. Eliseu era um servo. Eliseu servia. Geazi era um servo. Geazi servia. E por isso nos leva a entender que ele estava na mesma posição de formação. Mas Geazi mostrou que não tinha caráter quando ele foi atrás de Naamã. 1 talento de prata, 2 vestes festivais. Por 1 talento de prata e 2 vestes festivais, Geazi trocou o manto profético pelo manto dos homens. Vou repetir para você gravar. Geazi trocou o manto profético pelo manto dos homens. Entenda uma coisa, o caráter
é protetor dos dons e talentos. Uma pessoa que cresce, que sucede, geralmente, como eu falei, é uma pessoa que vai crescer em capacitação e dons do Espírito Santo. Tem muita gente muito talentosa que ascende ao ministério, que arrebenta, que como um foguete sobe, mas por não ter caráter, com a mesma velocidade que sobe, desce. Mas isso não é o propósito de Deus para mim nem para você. É melhor subir devagar uma escada, degrau após degrau, com caráter, para quando você chegar onde Deus tem para você, você continuar, do que subir meteoricamente e descer na mesma velocidade. Se não houver caráter, não há longevidade no ministério. O talento pode ascender, mas só o caráter sustenta. Fique de pé no seu lugar que nós vamos orar. E antes, eu vou falar mais um pouco, vou passar para minha esposa para ministrar e depois ela vai orar. Só fazer uma oração e você ministra e a gente começa o processamento. Tá, você não quer falar nada? Oração. Tá. Uma das coisas que às vezes, quando eu começo a falar, eu falo até com lágrimas nos olhos. E até, estive conversando um dia desses, o Pedrinho estava na conversa, e nós falamos sobre isso, sobre as dezenas de casos de pastores, de líderes, de ministros de louvor, que nós temos visto no Brasil e no mundo, com ministérios gigantescos, grandes, quase que impérios ruindo, porque não havia caráter para sustentar. Escândalos na fé acontecendo. Homens que eram heróis na fé, simplesmente se mostrando que de heróis eles não tinham. Porque de trás da plataforma, onde quando ninguém estava vendo, eles não eram homens, os homens que eles pregavam ser. Queridos, uma das coisas que a gente mais vai trabalhar aqui é no seu caráter. Amém. Talvez você possa ser grande em talento, em aptidão. Talvez você seja mais talentoso que eu em muitas coisas. Mas se você não tiver caráter, você não vai se manter em lugar nenhum. E eu espero que nesses dias, nesse ano, o caráter de Cristo possa ser forjado em você. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Deus por essa palavra. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, para que seja formado em nós o caráter de Cristo Jesus. Para que nós possamos sustentar tudo aquilo que o Senhor tem para despejar em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que durante todo esse ano o Senhor possa vir a trabalhar, Pai. E que tudo aquilo que é falha de caráter nosso, que o Senhor possa trazer à tona, trazer à luz, Pai. Como o salmista Davi orou, que o Senhor possa lançar luz às nossas trevas e ver se há em nós um caminho que não te agrada. E isso possa vir à tona e nós possamos mudar o nosso procedimento. Que sejamos homens e mulheres de caráter, prontos para receber o manto que o Senhor tem para nós, Pai.